Graça e a paz seja multiplicado na vida de cada um de vocês, amém? Então, antes da gente entrar no nosso assunto, antes de nós falarmos sobre prosperidade, eu quero trazer essa indicação desse livro para vocês, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, nessa manhã. É da reverenda Nancy Dufresne, Uma Mente Moderada e Disciplinada. Fala sobre renovação da mente, como você pode condicionar os seus pensamentos a entender aquilo que Deus deseja, a viver a palavra. Muitas vezes já temos algo pronto no nosso espírito, mas aquilo não concorda com o que está na nossa mente. A nossa mente não concorda com a palavra, concorda com os sentimentos, concorda com as circunstâncias. E nesse livro você vai aprender como condicionar os seus pensamentos a concordar com o que a palavra diz ao seu respeito. Então isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje nessa manhã. Nós vamos falar sobre generosidade. E generosidade é uma disposição da mente. E a gente vai entender como é que isso funciona. E você precisa ter esse livro na sua casa. Você precisa ler esse livro. Diga para quem está do seu lado, você precisa entender sobre renovação da mente para desfrutar de cada benefício que a palavra diz. Olhe para o outro irmão e diga assim, você precisa entender como condicionar os seus pensamentos para desfrutar de cada promessa que está na palavra de Deus. Amém? Quantos aqui estavam na quinta-feira aqui no culto? Tiveram, né? Nós tivemos uma introdução poderosa a respeito da nossa conferência, e eu tive discernimento no meu espírito que o culto de quinta e esse culto de hoje pela manhã é como se Deus estivesse derramando galões de gasolina aqui em nosso meio. E eu sei que hoje à tarde e noite será Tiago Fogo nesse lugar, então você não pode faltar aos cultos da tarde e da noite, você não pode deixar de vir. Talvez você tenha um costume de vir só para um dos cultos, até porque temos dois para dar esse tipo de opção para você, mas se tratando de um evento, amados, e de unções específicas que estão sendo compartilhadas, é importante que você receba de todas. Então eu quero te incentivar e te encorajar a descansar um pouco hoje à tarde, orar sobre esse culto e você ficar para os dois momentos e receber das unções da vida do nosso pastor e da nossa reverenda, porque eu tenho certeza que esse fogo vai trabalhar muitas coisas na nossa vida. Sabe, o fogo ele tem um poder consumidor e ele tem um poder também lapidador. O fogo ele pode consumir aquilo que não presta, e ele pode lapidar aquelas coisas que têm valor para deixá-las mais valorosas ainda. Então existem alguns pensamentos, existem alguns conceitos que estão sendo consumidos por esse fogo, e existem outras verdades que já estão fundamentadas no seu coração e que elas vão ser lapidadas para que possa brilhar mais, para que possa trazer o resultado daquilo que você deseja. Então foi para isso que Deus instituiu esse evento nessa igreja no começo desse ano com a nossa liderança, para que a gente pudesse estar alicerçado nessa verdade, porque as coisas aí no mundo, queridos, vão piorar. Eu não sei qual é a perspectiva exata a respeito da economia, né, para 2017, mas nós temos na palavra uma previsão de que as coisas elas vão se tornar piores, não para nós, para aqueles que estão no mundo, mas para nós, elas só vão melhorar, mas vão melhorar ao passo que nós crermos e obedecermos. E como é que a gente vai crer e obedecer se nós não tivermos o conhecimento, se não estivermos aliançados com as pessoas certas, se não tivermos associados às visões que Deus deseja para cada estação em nossa vida? Então é importante que você se faça presente para que isso seja fundamentado no seu coração. Então diga assim para o seu irmão, não desconsidere essa proposta dos céus para nós. Amém? O nosso pastor sempre fala aqui que a falta ela não está no nosso bolso, ela não está na nossa carteira, não está na nossa conta bancária, a falta não está na sua geladeira, não está nos seus armários, a falta ela está na nossa mente. A falta, ela está no nosso pensamento. Carol, mas a minha conta bancária está vazia. Mas a falta, ela está na sua mente. Na maneira como você pensa, na maneira como você rege a sua vida, na maneira como você se conduz. Então, se a falta está na sua mente, logo o contrário, a prosperidade, a abundância também está na sua mente. E você vai ter que escolher como que você vai dar vazão a isso. Amém? Diga assim, a falta não está na minha conta, não está na minha carteira, não está no meu bolso, não está na minha geladeira, não está no meu guarda-roupa, não está na minha despensa. Diga, a falta
que eu estou passando em qualquer área, ela está na minha mente. Então você precisa tirar ela desse lugar e colocar outra coisa nesse lugar. Você precisa tirar ela da sua mente. Quando a falta sair da sua mente, ela não vai mais existir na sua geladeira. Quando a falta sair da sua mente, ela não vai mais existir no seu armário. Quando a falta sair da sua mente, ela não vai existir mais na sua conta bancária. Quando a falta sair da sua mente, não vai existir mais ela no seu bolso. Você precisa trabalhar a sua mente para ter uma vida próspera. Amém? Abra comigo lá em Salmos 37, versículo 21. Eu quero ler para vocês 2 versículos, 3 na verdade, na nova tradução da linguagem de hoje. Salmos 37, versículo 21. Quem achou, diga: eu não tenho falta. Glória a Deus. 21 diz assim: os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Quem aqui se considera uma pessoa boa? Então, uma característica de alguém que é bom é que essa pessoa é generosa no dar. Agora vamos ler lá o versículo 25 e o 26 desse mesmo capítulo. Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem justo abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar e os seus filhos são uma bênção. Então, aqueles que são justos, quantos aqui são justos? Quantos nasceram de novo? São a justiça de Deus. A característica daquele que é justo é que ele é sempre generoso em dar. Não apenas uma vez no ano, no Natal, não apenas no aniversário daquela pessoa, não apenas quando tem uma convocação, mas ele sempre e sempre a todo tempo. Sempre é o tempo todo. Então a pessoa que é generosa, a pessoa que é justa, na verdade, ela é caracterizada como alguém que é generoso em sempre dar, em sempre participar de todas as costas, em sempre estar participando de todas as convocações, em sempre estar abençoando outras pessoas, independente de ser aniversário ou não ser aniversário. Porque às vezes nós temos uma mente, miserável e fica: me deu presente, eu vou te dar, mas também se não me deu, eu não vou lhe dar. Mas o generoso, ele sempre dá àqueles que precisam. O generoso, ele sempre está dando alguma coisa, porque ele sabe que a natureza dele é doar, a natureza dele é dar. E aqueles que são justos, eles são generosos, e eles sempre têm algo para dar. Ninguém é tão pobre que nunca pode dar nada. Nós sempre temos algo para dar. Diga: eu sempre tenho algo para dar, porque eu sou justo. Agora vá comigo lá em Provérbios 11. Versículo 25. Eu vou ler nessa versão para você, que é a nova tradução linguagem de hoje. E depois eu vou ler na nossa versão João Ferreira de Almeida, ok? Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. Provérbios 25. Ok, perdão, 11, 25. Diz assim: quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Então, se existe alguma trava na sua vida, se alguma coisa não está caminhando como você gostaria, se não tem progresso na sua vida, talvez seja porque você não está praticando a generosidade como você deveria. Talvez existam travas, até em relacionamentos. Eu não quero falar aqui só a respeito da parte financeira. Porque generosidade, a gente vai ver, não se restringe apenas a dar dinheiro. Mas se você tem travas na área de relacionamento, se você tem travas na sua vida social, se você tem travas na sua vida profissional, talvez seja porque você não está sendo tão generoso em se empenhar, em se dedicar, em fazer alguma coisa para crescer nisso. Porque a Bíblia diz que aquele que é generoso progride na vida.
vida, né? Aonde nós estávamos há um ano atrás, não é interessante que estejamos nesse ano agora. E a posição que nós estamos hoje, não é interessante que a gente esteja um ano na frente, porque nós temos sempre que progredir. E a condição aqui que Provérbios diz para que você tenha progresso na sua vida é você ser uma pessoa generosa, é você ser uma pessoa que se empenha, é você ser uma pessoa que pega junto, é você ser uma pessoa que oferta, mas que também dá seu tempo, dá sua atenção, dá o seu melhor. Então, o que significa a palavra generosidade? Significa a virtude daquele que abre mão dos seus interesses e se sacrifica para abençoar outras pessoas, que nem sempre serão pessoas que estão em necessidade. Estão comigo? Porque às vezes nós condicionamos a nossa mente a só ajudar aquele que é menos favorecido. Mas sabia que quando Deus ele te levantar para dar uma oferta a uma pessoa que aparentemente não precisa, quem está precisando ser ajudado é você. Você não sabe da condição daquela pessoa. Muitas vezes julgamos pela aparência, mas Deus conhece o coração e as necessidades. E até o desejo do coração. Talvez aquela oferta não seja para suprir uma necessidade daquela pessoa, mas seja para realizar um desejo do coração dela. E você, porque é generoso, pode abrir mão dos seus interesses em forma de sacrifício só para abençoar quem Deus está te guiando a abençoar. Pode ser com dinheiro, pode ser com roupa, pode ser com a carona, pode ser com tempo de atenção, pode ser dando uma passagem. Existem N formas. Não se trata apenas de você pegar o dinheiro e colocar na salva. Se trata de você ser guiado para seguir esses passos e progredir na sua vida. Provérbios 11, 25, na versão João Ferreira de Almeida, diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desindentado. Então vamos ficar com a parte A desse versículo e entender que a alma generosa é essa que vai prosperar. Provérbios não está dizendo que é o bolso generoso, não está dizendo que é a conta bancária que é generosa, não está dizendo que é o espírito que é generoso, porque o nosso espírito já é próspero. O seu espírito sempre vai querer ofertar, amado. O seu espírito sempre vai querer dar. Você sempre vai querer fazer o melhor pelos outros. Essa é a condição que Jesus nos deu quando a gente nasceu de novo. Mas o provérbio diz: a alma que corresponder a isso que já existe no espírito, a alma que for generosa. O que é a alma? São as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso intelecto. Então a alma que for generosa, a alma que desejar abençoar, a alma que racionalizar como uma oportunidade, não como o pastor querendo tirar dinheiro da gente. A alma que pensar como Deus pensa, a alma que realmente se propor a fazer alguma coisa pelo outro, esta alma é que vai prosperar. Existe aqui uma relação de causa e efeito. Qual é o efeito? É a prosperidade. Mas qual é a causa? É a generosidade. Então alguém só vai prosperar se for generoso. A sua alma só vai ser próspera, só vai enriquecer, só vai adquirir bem, só vai viver bem aqui nessa terra, em paz, em felicidade, em saúde divina, se a sua alma for uma alma generosa. Repare que ele não está restringindo generosidade apenas a dinheiro, apenas a uma condição financeira, porque ele poderia ter dito: aquele que der muito dinheiro na igreja, esse vai prosperar, aquele que distribui dinheiro aos pobres vai prosperar. Isso faz parte do contexto, mas eu quero hoje alargar a tua mente para te dizer que não é apenas isso. Ele está falando que a alma, né, o seu desejo, o seu sentimento, a sua razão envolvida no processo do dar, muitas vezes mesmo sem ter aquilo que você gostaria de ter para dar, mas se a sua alma for generosa neste ponto, ela vai prosperar. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: alma generosa, ela vai prosperar. Muitas vezes as pessoas dizem, né? Ah, mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu, bancaria toda essa reforma dessa igreja, ainda mandaria 2 milhões para ofertar nos missionários da África, ainda, faria tudo pela questão lá dentro do presídio, ninguém mais ia passar necessidade, e a gente fica atrelando a nossa generosidade a uma condição de ter finanças, de ter dinheiro. Mas aqui é o contrário. Você primeiro é generoso para depois ter finanças e ter dinheiro. Você não precisa primeiro ter para se tornar generoso porque você tem. Você primeiro tem uma disposição mental para generosidade. Primeiro você trabalha a sua mente para poder abençoar, para não ser um pedinte, para não ser um mendigo, para não ficar naquela condição: ah, tu pode me abençoa com isso, por favor. Você trabalha a sua mente para não ser uma pessoa dependente de outras pessoas. Confia em Deus, crê nele. Você tem uma disposição mental para abençoar, muitas vezes sem ter, mas o seu desejo, a sua alma, a sua intenção, a sua vontade está voltada para abençoar. E como Deus dá semente ao que semeia, a semente chega, você semeia e aí você prospera.
É assim que funciona. Então, a generosidade é uma disposição mental, é algo da sua mente. Mas se torna prosperidade quando vira uma semente. Então diga comigo, a generosidade é uma disposição da minha mente, mas se torna prosperidade quando existe uma semente. Ok? Eu estou colocando alguns fundamentos aqui, você vai entender onde nós vamos chegar. Então não espere você ter muito dinheiro para poder fazer alguma coisa por alguém. Não espere você estar riquíssimo, com todas as suas contas pagas e dinheiro sobrando, para você ter o ato de fé de ofertar. Porque, amado, se dizimar e ofertar não for um ato de fé para mim e para você, nós estaremos fazendo isso da forma errada. Porque qualquer passo fora de fé é pecado. Então, até o ato de dizimar e ofertar deve ser envolvido com a nossa fé. Para que a gente possa ter o resultado que a gente deseja, para que as janelas dos céus estejam abertas, para que o devorador seja repreendido. Mas se para você está esperando chegar o tempo da sobra, para aí você começar a dar, querido, eu desconfio de que esse tempo da sobra nunca vai chegar. Porque a ordem para Deus, ela é um pouco inversa à ordem natural neste mundo. A gente espera ter muito para poder dividir com o outro, não é assim? Mas para Deus é o pouco que você tem, dividindo com o outro, e aquele pouco que ficou mais pouco ainda, se multiplicando para você e para também abençoar outros. A ordem de Deus é dessa forma. Mas quem é que entra nesse fluxo da prosperidade? São aqueles que são generosos. Então o caminho para desfrutar do sobrará, o caminho para desfrutar a prosperidade, o caminho para você colher aqueles testemunhos que Daniel estava contando aqui da vida dele, é você primeiro ser generoso, é você poder dar a sua atenção, dar o seu tempo, é você dar o seu dinheiro, dividir o seu guarda-roupa, dividir o seu almoço, dividir as coisas que estão com você, é você não fazer questão de tudo para si, não ter uma mentalidade egoísta, mas estar aberto até mesmo para emprestar, porque tem pessoas que têm essa enorme dificuldade, não, essa aqui é a roupa, essa é minha, não empresto para ninguém, isso aqui é só meu, não quero que ninguém pegue. Eu sei que existem particularidades e zelo para com as coisas que Deus te dá, mas aqui está dizendo que aquele que é generoso, ele empresta, sempre. Não é uma pessoa que faz questão por qualquer coisa, não é aquela pessoa que faz questão por moeda, por centavos, não é aquela pessoa que compra uma briga por causa de um valor financeiro. Ela prefere resguardar, entende, viver a palavra e deixar Deus fazer a justiça e trazer para ela a colheita dela, do que ficar envolvida em esses pormenores, porque a alma dela é muito maior do que essas coisinhas pequenas. E nós temos que sempre avaliar se a gente realmente está sendo generoso. Porque muitas vezes a gente acha que a prosperidade ela é medida por uma aquisição de bens materiais. E a gente acha que é assim, a pessoa chegou na igreja, tinha uma bicicleta. De uma bicicleta ela passou para uma moto, de uma moto ela passou para um carro, depois agora ela está com um carro de luxo, agora ela já está com um avião, ela comprou um jatinho, ela prosperou, ela avançou. Isso, amados, é o resultado da nossa prosperidade. Mas de acordo com Deus, mais bem-aventurado é dar. E prosperidade é aquele que tem uma boa jornada aqui nessa terra. Então, se você for juntar essas duas definições, você vai entender que para Deus a prosperidade se aplica quando você dá. Se você é muito mais feliz dando do que recebendo, a gente deve calcular a nossa prosperidade pelo que a gente dá e não pelo que a gente recebe. Se você é muito mais, se você cresce muito mais quando dá do que quando recebe, se você é muito mais feliz quando dá, quando recebe, então a sua contabilidade de prosperidade não deve estar apenas no que você adquiriu, mas deve estar sobretudo no seu plantio. Quando o agricultor ele vai fazer lá o plantio, que ele seleciona as sementes, prepara o terreno, ele calcula a previsão do que ele vai colher de acordo com o que ele plantou. Então ele calcula o resultado mediante aquilo que foi plantado. Deus ele foca no plantio, porque a colheita já é uma coisa certa, se houver plantio. Então a nossa contabilidade de prosperidade não deve estar em apenas, mas eu recebi isso, eu recebi aquilo. Porque tem pessoas que talvez nesse ano de 2016 não tenham acrescentado muitos bens na sua família. Mas repare se você não deixou de ir para o médico, se você parou de comprar remédio, repare se o seu gás não começou a durar um pouco mais. Então nós não podemos limitar isso apenas a nós, aquilo que a gente recebe. Não, Daniel estava contando que ele recebeu 5 mil reais. Eu nunca recebi 5 mil reais, então não prosperei.
Daniel recebeu 5 mil reais porque ele plantou uma quantia antes e esse dinheiro chegou para ele. Então a nossa prosperidade deve ser calculada naquilo que a gente planta. E eu quero lançar aqui esse desafio, porque fazemos muitas previsões de crescimento para nós. Quando inicia o ano, nós vamos emagrecer tantos quilos, nós vamos ler tantos livros. Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Pastor, conta comigo, eu vou me envolver em todos os departamentos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente está muito empolgado, mas eu não ouvi ainda algumas pessoas dizerem, olha, meu planejamento de oferta para esse ano, eu vou chegar a X mil reais. Porque nós, diga amém, porque nós podemos chegar a X mil reais. Nós podemos passar disso. Nós estamos na expectativa só do receber, mas existe uma expectativa, querido, que ela é manifesta quando você planta. Quando o agricultor ele bota aquela semente ali, ele não volta preocupado para a casa dele não. Ele tem uma previsão de que aquele plantio vai trazer para ele um resultado proveitoso. Ele tem a expectativa de que aquele plantio vai trazer de volta para ele não apenas o que ele plantou, mas muito mais. E ele começa, amados, a fazer previsões, planejamentos em cima do que ele plantou, não apenas em cima da colheita. E ele vai velar aquele plantio com água. Nós vamos velar o nosso plantio com ações de graças, com a nossa obediência, com os nossos passos de fé, e vai chegar o momento da colheita. Mas muitas vezes ficamos preocupados, quando é que a colheita vai chegar? Quando é que de fato vai sobrar? A gente canta isso todo culto, as coisas não mudam, não melhoram, porque o problema está na sua mente, a falta está na sua mente, a deficiência está na sua mente. Mas se você tiver uma alma generosa, a prosperidade vai ser um fluxo natural para você. Se você não for aquela pessoa que faz questão das pequenas coisas, a prosperidade vai ser algo natural para você. Se você é uma pessoa que não faz questão de dar carona, que não faz questão de colaborar com a gasolina, que não faz questão de colaborar com a passagem, que não faz questão de colaborar com o culto da colheita, que não faz questão de colaborar, mas vai ter outra cota, vai ter outro isso, vai ter outro aquilo. Bem, se você tiver essa mentalidade, querido, você nunca vai entender, sobrará. Mas se você tiver a mentalidade de que são inúmeras oportunidades para eu plantar, porque a palavra diz que Deus dá semente àquele semeia, Ele vai aumentar a sua sementeira. Perceba que Deus não disse que vai aumentar a nossa colheita. Ele disse, eu vou aumentar a tua oportunidade de plantio. Eu vou deixar a tua sementeira maior. Eu vou te dar mais ocasiões. Eu vou levantar novos projetos para você plantar. Eu vou levantar novas pessoas que precisam para estar perto de você, para você dividir o que você tem. E aquilo que você tem pode ficar menor naturalmente, mas será multiplicado em muitas outras instâncias. Será multiplicado em muitas outras coisas. É assim que funciona. E você precisa trabalhar isso aqui, ó. Diga assim, na minha mente. Amém. Diga para o seu irmão, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos falar sobre Deus, quem nos criou. Quando você olha para a criação, você consegue imaginar um Deus pequeno? Quando você olha para essa pessoa linda que está do seu lado, olha aí para ela. Você consegue imaginar um Deus pequeno? Essa pessoa saiu da barriga de alguém. Deus fez o milagre da vida, da multiplicação. Então o nosso Deus, ele não pensa pequeno. O nosso Deus não pensa em falta. O nosso Deus não criou nada pequeno. O nosso Deus, ele criou tudo extravagante. Porque ele é um Deus generoso. Será que nós somos essa pessoa generosa que o nosso Deus é? Ou pra gente tudo é um tiquinho, é um pouquinho, guarda porque senão não vai ter para amanhã? Qual é a nossa mentalidade referente a essas coisas? Porque o nosso Deus fez esse mundo inteiro expressando quem Ele é. E quem Ele é foi compartilhado conosco quando nós aceitamos Jesus. Então o seu espírito já é generoso, mas a sua alma se torna generosa a partir do momento que você condiciona ela, a partir do momento que você renova ela pela palavra de Deus. Talvez você tenha sido criado numa casa onde existiam tantas privações que você se amoldou a pensar que é tudo pequeno, que não pode fazer dessa forma, que tem que usar o produto mais barato, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que a roupa tem que ser a pior, que a gente não pode parecer ser muito chique, não
não pode parecer ser muito rico, mas essa mentalidade, ela está sendo consumida por esse fogo que está aqui. E eu creio, amados, que você vai construir uma nova ideia a respeito da sua prosperidade, porque quando você se coloca como vítima, na condição de quem não tem, você não tem força para dar, você não tem disposição para ofertar, porque você é o coitadinho da história, e você acha que todos têm que ofertar em você. Mas essa realidade que às vezes é natural em nossa vida, não é a nossa real realidade, porque nós somos salvos, nós recebemos algo maravilhoso, e sabia que Deus foi o primeiro a investir nessa salvação. Para nós a salvação foi de graça, mas sabia que para Deus custou caro? A gente recebeu de graça, muito confortável. Eu só creio que Ele veio, eu declaro, confesso isso publicamente e eu estou salvo. Não paguei R$1 por isso. Mas Deus, Ele pagou um preço muito caro por isso. Ele teve que abrir mão do seu próprio filho. Ele teve que abrir mão do seu único filho. Deus não tinha filho sobrando para dizer, Jesus, vai agora tu. Ele só tinha um. E esse um que Ele tinha, Ele deu. Jesus, Ele abriu mão dos céus. Ele abriu mão de tudo que Ele era para poder se doar. Esse é o nosso referencial de generosidade. Jesus, Ele não desceu aqui com uma sacola de dinheiro, mas Ele abriu mão do local dele, da casa dele. Ele abriu mão do trono dele, da posição dele, de ser o Deus Filho, para passar a ser o Filho do Homem. Naturalmente falando, Ele se rebaixou. Ele abriu mão. Então a generosidade, como eu falei, não está vinculada apenas ao teu dinheiro, o quanto você dá financeiramente, mas o quanto nós estamos dispostos a abrir mão de nós para alcançar outras pessoas que nem sempre terão menos do que nós. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizer, meu Deus, eu vou dar o quê para fulano? Porque fulano tem tudo, o que é que eu vou dar para ele? Não é questão de que fulano tem tudo, é questão do que você está disposto a dar, do que você está disposto a oferecer. Se fulano tem ou não tem, é um problema de fulano, mas o seu é resolver isso com generosidade e aplicar de alguma forma, entende? Não é porque a pessoa precisa, porque a gente não oferta por necessidade. Então não vamos vasculhar a vida de fulano e saber o que fulano precisa. Vamos ser guiados por dentro e agir conforme a generosidade que nós estamos desenvolvendo na nossa alma. Amém? Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, não se trata do preço, mas da disposição da sua alma. Como é que você avalia a lista de casamento quando você tem que dar um presente para alguém? Eu vou falar sobre isso porque teve uma situação que eu reclamei diante de Deus. Eu disse, meu Deus, é muito fácil casar, porque tem a lista da casa nova lá, do chá de panela, aí tem o lingerie, aí depois tem um presente do casamento, e eu lembro que essa noiva inventou mais alguma outra coisa. Eu disse, desse jeito todo mundo casa, né? E na minha concepção, eu peguei a lista e eu fui procurar o presente mais barato para dar. Fui lá, eu vou dar o mais barato, porque eu vou ter que dar vários presentes, né? Vou ter que dar várias coisas, né? Se você é uma pessoa como Luciana, que vai para 9 casamentos por ano, então, né, são muitas coisas, fora cabelo, vestido novo, maquiagem, essas coisas todas, né? E na hora que eu peguei aquela lista, amados, que eu fui pegar o mais barato que tinha, o Espírito Santo disse, eu não te dei o mais barato. O que eu te dei, Carol, foi tão caro que nenhum dinheiro nesse mundo compra. E você pode esticar a sua fé para abençoar esse novo casal. E eu disse, mas eu já vou abençoar no chá de lingerie, eu já vou abençoar no chá de panela, né? E eu já vou ter isso, eu já vou ter aquilo. Olha, no meu orçamento, Senhor, não vou ser imprudente, no meu orçamento, isso aqui não cabe. E o Senhor disse, mas cabe na sua fé? Porque às vezes não cabe no nosso orçamento, e eu reconheço isso. Mas o nível de palavra que a gente recebe aqui fica cheio de fé. Cabe na sua fé? E eu disse, tá ok, Senhor, já entendi. O que é que você quer que eu dê dessa lista aqui? Me diga. E nem foi o presente mais caro, mas Deus me guiou a dar um presente no valor intermediário. E, amado, chegou o suprimento para aquele presente. Porque houve uma disposição mental que foi corrigida para ser generoso, para ser generosa.
E às vezes nós dizemos, não, mas fulano tem demais. Por que fulano não dá isso tudo? Por que você não dá isso que você acha que fulano poderia dar? Entende? Porque a gente não pode estar medindo a nossa vida com a dos outros, não. Eu já recebi grandes ofertas, mas de pessoas que eu menos esperava. Que naturalmente falando, olhando assim, sendo bem sincero com vocês, né? A vestimenta, a roupa, o jeito, parecia que aquela pessoa não tinha nada para me entregar. Então, o problema não está na aparência, está na motivação do seu coração e na disposição da sua mente. Entende? Porque muitas vezes atrelamos a responsabilidade de algo só para aqueles que são mais abastados financeiramente. Mas se você tiver uma alma generosa, mesmo que você não tenha muito, você vai desejar tanto, que Deus ele vai te dar a oportunidade de semear e aquilo vai voltar rápido para você, para que você possa semear ainda mais. É assim que funciona. E eu quero que você vá comigo lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 8 e do capítulo 9. Nós vamos destacar alguns pontos que são importantes nesse texto. E eu quero que você se localize. Porque quando eu comecei a ler esses textos, eu achei muito engraçado a postura de Paulo. Porque em algumas vezes eu localizei o nosso pastor aqui nesses textos. E eu comecei a pensar assim, como Paulo, né, ele era um apóstolo muito guiado pelo Espírito, viu? Como ele conduzia a coisa nas igrejas, como ele fazia, né? E ele escreveu a primeira carta aos Coríntios só lapada. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, é só correção, é só dizendo o que é o que não é, as coisas que estão fazendo de errado, o que não está. E aí quando ele escreve a segunda carta, já com feedback que Tito trouxe da primeira carta, leu lá a primeira carta, aí o pessoal se arrependeu, outros ficou ainda fazendo aquele cinturão de resistência, mas foi a minoria. E aí Tito volta com esse feedback para Paulo, e aí ele começa a escrever essa segunda carta, dizendo que sabia que tinha sido muito duro com a igreja de Coríntios, mas que não estava arrependido daquilo, né? Vê que cara de pau. Eu sei que eu fui muito duro, mas eu não estou arrependido porque essa dureza produziu em vocês tristeza que vai gerar o arrependimento necessário para que vocês cresçam. E aí ele vai falar sobre isso no capítulo 7, né? Dizendo que o feedback, o arrependimento da igreja de Coríntios trouxe alegria ao coração dele para continuar, mesmo meio a lutas e provações. E aí ele entra nesse assunto de finanças, de generosidade, de doação, no capítulo 8, né? Depois de dar essa introdução, que não parece muito amistosa, mas ele já entra logo na situação do dar. Aí no capítulo 8 ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, diga de muita prova, e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então existia um grupo de pessoas pobres na Judéia que, por ministério de Paulo, abençoava aquelas pessoas. E ele fazia recolhimento de ofertas em todas as igrejas que ele tinha fundadas, que queriam ser participantes, claro. E ele foi lá visitar o pessoal da Macedônia. E aquele pessoal da Macedônia era menos favorecido do que o povo da Judéia. Mas quando soube da causa, eles tiveram a disposição mental de participar daquilo. E a gente vai ler que eles rogaram a Paulo para participar, para ser participante daquela questão. Entende? Então, você vê que a Bíblia não trata que é sempre o mais rico abençoando o mais pobre. Aqui, o que era mais pobre do que todos abençoou o que era pobre. Você entende essa diferença? Então, quem estava assim no nível abaixo conseguiu abençoar quem estava no nível acima. E a igreja de Coríntios era uma igreja rica, era uma igreja que tinha condição. E aí vamos lá continuar lendo. Porque eles, versículo 3, testemunho eu, na medida das suas posses, diga assim, na medida das suas posses, e mesmo acima delas. Então eles não condicionaram a oferta ao orçamento, eles condicionaram a oferta à fé deles, porque na medida das posses deles eles tinham algo para dar, mas eles foram além das suas posses, e só vai além das suas posses, amados, quem está em fé. Só vai além das suas posses quem está em fé.
Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aquela igreja da Macedônia não simplesmente pegou tudo que tinha e colocou lá e disse: Paulo, te vira, vai com esse negócio aí para lá. Mas diz que eles tinham um compromisso com Deus, eles se deram ao Senhor, eles não estavam apenas pensando financeiramente, porque Paulo não pensava apenas financeiramente não, porque sabia que não adianta você colocar todo o seu salário aqui dentro, mas não se comprometer com a visão, não funciona de nada. Então, além deles ofertarem, de dar o fruto do trabalho deles, naquela pequenez, naquele valor, segundo as posses deles, e além do que eles tinham, pela fé que eles cultivaram no seu coração, eles ainda se doaram ao Senhor, eles fizeram um compromisso com Deus, eles buscaram a Deus, eles foram até os profundos do Senhor, por assim dizer, e eles se aliançaram com Paulo, eles se conectaram com o apóstolo, eles estiveram em conjunto, não foi só uma questão de toma aqui o dinheiro e vai-te embora. Entende? Porque a generosidade, amados, também doa seu tempo e a sua atenção. Sabia que tempo é mais valoroso do que dinheiro? Talvez você pense assim: ah, mas dinheiro resolveria todos os meus problemas. Se você tivesse tempo para isso. Porque se você morrer, querido, você não resolve nada. E outra coisa, dinheiro se perde e recupera, mas o tempo que foi perdido, ele não volta. Existe uma restituição prometida pela palavra de Deus se você tiver fé para isso, onde muito pode acontecer em pouco tempo, mas você tem que trabalhar muito, viu, a sua vida para que isso seja realmente algo cumprido. Mas o tempo que se perde não volta, e principalmente hoje na nossa rotina, a gente quer se comprometer de todas as formas. Na verdade, a gente quer se envolver, mas não quer se comprometer no que sai da nossa conveniência, no que vai exigir muito tempo da gente. Mas quem é generoso não fica preocupado com essas coisas. Quem é generoso, amados, pode parar a sua rotina, pode parar o seu tempo para ajudar aquele que realmente Deus está guiando a ajudar, que nem sempre será uma pessoa que precisa, mas se Deus está guiando é porque você é a pessoa que precisa. Amém? E aí ele disse: olha, eles não só ofertaram, mas eles se doaram ao Senhor e também se doaram para a gente. Eles se conectaram conosco, eles estiveram com a gente ali. E aí no versículo 6 ele diz: o que nos levou a recomendar a Tito, que começou, assim também complete esta graça em vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, essa igreja aqui era muito, muito pobre. Em meio a provas e tribulações, no meio da pressão, eles rogaram, eles imploraram, eles quiseram ajudar os santos que estão lá na Judeia. Então isso me estimulou a escrever uma carta e enviar Tito de volta para vocês, para que Tito possa fazer menção do exemplo deles. E vocês se sentirem encorajados. Afinal de contas, vocês são igreja maior, vocês têm mais fé. Vocês têm mais palavra, vocês têm mais revelação, vocês podem ir além, vocês podem fazer algo a mais do que a igreja da Macedônia fez, porque eles fizeram de acordo com a posse deles e de acordo com a fé que eles tinham, indo além das posses. Que dirá de vocês, que estão comigo há muito mais tempo? Que dirá de vocês, que está caminhando comigo lado a lado? Que dirá de vocês, que diz que nos ama muito? Que ele botou aqui, ó, de acordo com o amor que vocês dizem ter conosco. Versículo 8. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Olha só, Paulo está condicionando o amor da igreja de Corinto, se é verdadeiro ou não, se eles pegarem junto aqui com essa proposta. Não sou eu, viu, que estou dizendo, é Paulo. Não é o pastor Cleone que está dizendo, é Paulo. Paulo disse: o amor de vocês realmente é sincero. Se vocês realmente assim gostam tanto do que é ministrar, das cartas que eu mando, dos missionários que eu envio, das coisas que acontecem, se vocês estão assim conectados comigo, assim como a igreja da Macedônia se conectou, essa é a oportunidade que eu vou poder provar se o amor de vocês é sincero ou não. Porque eles, na muita pobreza deles, realmente fizeram algo. E vocês que têm mais fé, mais revelação, que estão conosco há mais tempo,
Né? Essa é a oportunidade. Aí ele continua no versículo 9. Porque vocês já conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Ou seja, uma revelação que a igreja da Macedônia não tinha, a igreja de Corinto já tinha. Então, se eles tinham uma revelação maior, eles podiam caminhar sobre essa revelação. Talvez, amados, você pense assim, mas não tem aquela igreja tão rica e ela poderia ofertar aqui a nossa construção ser super rápida. Mas olha, talvez aquela igreja tão rica não tenha a revelação de Sobrará que nós temos. E aí Deus está esperando que a gente caminhe sobre a revelação que a gente já conhece, sobre as coisas que a gente já crê, sobre as coisas que a gente já conhece, porque não diz respeito a outras pessoas fazerem, amados, o que nós podemos fazer, o que é de nossa responsabilidade fazer. Paulo disse, olha, eu ia pegar só a oferta de vocês, mas já que a Macedônia, Paulo disse, olha, eu nem pensava em voltar esse assunto a vocês, que a igreja de Corinto já era parceira. Mas ele disse, olha, porque a Macedônia fez, eu achei isso tão lindo, eu achei isso de tanta generosidade, eu achei isso aqui de tanta grandiosidade, que eu disse, não, isso aqui é exemplo para Corinto. Uma igreja que não tinha nenhuma condição, ela se passou exemplo para aquela igreja que tinha muita condição. Porque aquela igreja que tinha muita condição já estava no nível de ir para um outro estágio. Já tinha condição, a revelação e a fé para passar para um outro estágio, para ir para uma zona de conforto. Então, muitas vezes, nós temos aqui em nosso meio pessoas que são recém-chegadas e que estão pegando junto de uma forma que outros que já estão conosco há tanto tempo ainda não compreenderam que é dessa forma para pegar junto. E aí você sempre faz o seu. Mas sabia que nós podemos crescer em níveis de generosidade? E talvez Deus hoje está trazendo esse ensinamento para você se localizar e você sacudir a sua mente e entender, será que eu que estou aqui há tanto tempo caminhando junto, que amo essa obra, que estou aqui, será que eu sou sincera nisso? Será que eu sou sincera nesse negócio? Será que eu estou disposto a dar um passo a mais? Porque se aquele que não tem nada está fazendo alguma coisa e eu sempre estou fazendo o que sempre fiz, talvez eu tenha que mudar e fazer uma nova estação, porque eu tenho mais revelação, porque eu tenho mais fé, porque eu tenho pegado mais junto, porque eu estou conectado com a liderança, porque eu estou junto com essa obra há tanto tempo, então eu posso crescer nesse nível. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja em Corinto. Vocês podem crescer, vocês podem aumentar, porque quem não tinha nada está fazendo alguma coisa. Então, se vocês sempre fizeram no nível X, agora vocês podem fazer no nível 2X. Agora vocês podem fazer mais. E olha só o que ele diz no versículo 10. E nisto dou a minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo, segundo as vossas posses. Isso aqui nas entrelinhas é Paulo dizendo, vocês não se comprometeram ano passado, vocês não se comprometeram no ano passado, desde o princípio, em tempos passados, vocês se comprometeram. Agora faça o seguinte, aquilo que você se comprometeu, eu sou super animado, com querer, eu vou ofertar, eu estou aqui para isso, olha pastor, conta comigo, tem isso, aquilo outro. Aquilo que você se comprometeu, complete, cumpra, realize. Quando nosso pastor vem aqui, amados, esse púlpito, ele diz, olha, você que deu seu nome lá para a oferta da reforma, chegue junto, pegue junto. Você pode até julgar, meu Deus, porque o pastor está cobrando no púlpito. Sim, Paulo cobrou aqui a igreja de Corinto também. Ele disse, você que se comprometeu com tanto querer, com tanta empolgação, com tanta motivação, complete aquilo que você prometeu, segundo as suas posses. Porque o ir além das nossas posses, de acordo com a nossa fé, querido, não deve ser induzido por homem nenhum. É de acordo com a sua fé e a direção do Espírito. Mas segundo as nossas posses, nós somos estimulados a dar. Nós somos incentivados pela nossa liderança. E ele diz no 12, porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os outros, não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância deles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, que muito colheu não teve mais, e o que pouco não teve falta. Sabe onde é que está essa citação que Paulo diz para a igreja em Coríntios? Lá em Êxodo 18, quando os israelitas estão reclamando que não tem carne, que não tem pão, que era melhor se eles tivessem ficado lá no Egito. E aí Deus dá cordonizes para trazer para eles o alimento. Deus faz cair o maná do céu. E aí Moisés diz, olha, aquele que tem muita gente em casa, pegue o muito que precisa. Quem tem pouca gente em casa, pegue o pouco que precisa.
porque assim não vai faltar para ninguém. Agora não fique ajuntando não, porque diante dessa palavra, aquele que ajuntar vai ter prejuízo, e foi isso que aconteceu. O povo de Israel que juntou e deixou para o outro dia, no outro dia, os bichinhos comeram aquilo que deveria ser o alimento deles. O que é que Deus está querendo dizer aqui para a igreja de Coríntios? Que da mesma forma que o povo de Israel, decidiu confiar em Deus e crer que a cada dia veria o seu suprimento, assim também a igreja de Coríntios poderia ser, crendo que a cada dia viria o seu suprimento. Porque diante dessa convocação, era melhor você pegar aquilo que você está juntando e ser fiel no que você se comprometeu, do que você aguardar, porque nesse ajuntamento, se você não cumprir com o que você comprometeu, mas você está ajuntando, e isso vai trazer prejuízo para você. Mas se você está tirando o que é necessário para o seu tempo e ofertando aquilo que Deus colocou no seu coração, não vai ter falta para você nenhum dos seus dias, porque aqueles que muito precisavam tiveram muito. Carol, a minha receita é enorme, eu tenho muita despesa, eu tenho 5 filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Deus não está questionando isso. Ele está dizendo, se são 5 filhos, querido, eu vou suprir os 5 meninos. Se é um só, se tem pouco, eu vou suprir. Agora repare, se diante da convocação você se comprometeu e ao invés de honrar o compromisso, você está ajuntando esses tesouros, que vai ser corrompido, que vai ser corroído, que não vai atrair a prosperidade que você está desejando. É essa relação que Deus está fazendo aqui. Avalie se você pode subir de nível e está no nível X, querendo que sobre, mas você já tem mais palavra, mais revelação, já tem mais fé e pode subir de nível. E aí você está só ajuntando, e aquele ajuntamento, você está se prendendo a essas riquezas e não dando ouvidos àquilo que Deus está dizendo, que você inclusive já se comprometeu. Vamos para o capítulo 9, para a gente encerrar. Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem influenciado a muitíssimos. Ou seja, a igreja de Coríntios era uma igreja que estava num bom nível, influenciando muitas pessoas. Paulo disse, eu reconheço que vocês têm feito um bom trabalho, mas eu também reconheço que o nível que vocês têm pode colocar vocês num estágio melhor. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparado, para que, caso algum macedônio forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão, diga expressão de generosidade, e não de avareza. Então Paulo disse, olha, quando eu for para ir com os macedônios, eu falei tão bem de vocês aqui, quando eles fizeram a oferta deles. Paulo está falando de 2 igrejas que ele estava elogiando uma para a outra. Mas quando eu for ter com eles aí, que vocês cumpram o que vocês disseram, para não ser motivo de vergonha, nem para mim, nem para vocês. Para que vocês continuem sendo exemplo, porque vocês têm influenciado muitíssimos. Eu estou falando da igreja de Coríntios, como pega junto, como nos ajuda, como nos orienta, como é generosa, como faz a sua parte, como está conosco. Então é importante que quando eu leve alguns da Macedônia para aí, vocês não fiquem, sabe, sem dar a assistência que é necessária. Então se preparem para cumprir aquilo que vocês estão dizendo. Se organizem dentro disso, porque vocês têm que expressar essa generosidade que é conhecida. Então existe uma generosidade dentro de nós que precisa ser expressada, não com avareza, não que, mas se eu vou dar vai faltar, não, mas eu não vou dar não, olha isso aqui, né, vem alguém na sua casa e você bota só, né, um pouco de comida, um pouco de coisa, porque, não é porque não tem, não é porque é tudo que você tem, mas é porque tem mais e você fica assim, não, mas se eu colocar tudo, como é que vai ser amanhã? Se eu colocar tudo, como é que vai ser mais tarde? Essa mentalidade miserável, ela tem que ser extinta no nosso meio. Nós temos que ter uma disposição mental para ajudar sempre, para oferecer o nosso melhor sempre, para colocar o nosso melhor na mesa, para colocar o nosso melhor na festa da colheita, para colocar o nosso melhor no bazar, para colocar o nosso melhor quando for levantado um projeto, para colocar o nosso melhor no envio de um missionário. E não ficar pensando, não, mas próximo ano, e amanhã,
E como é que vai ser depois? Essa mentalidade não é uma mentalidade generosa. E Paulo disse, olha, eu estou avisando para vocês expressarem, para não ficar vergonha, para mim nem para vocês. Aí ele diz, e isto lhes afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode, veja, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em fartura ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Você entende que esse versículo aqui não está falando a respeito de dinheiro apenas? Deus está falando que é aquele que semeia, aquele que é generoso, aquele que pega junto com as propostas e o projeto. Deus primeiro faz abundar toda a sua graça sobre essa pessoa. Toda a graça de Deus, não é só dinheiro não, gente. Toda a graça de Deus é favor dentre os homens. Toda a graça de Deus é a habilidade para desenvolver aquilo que você precisa no seu trabalho, aquilo que você precisa no ministério, que você se sente tão pequeno. Mas a sua generosidade traz colheita nisso também. Não é só algo financeiro, não. Diz que Deus ele vai fazer abundar toda a graça dele sobre a nossa vida. A graça de Deus é a unção sobre a nossa vida que nos habilita para viver aquilo que ele tem para nós nessa terra. É algo que o nosso dinheiro não pode comprar. A nossa colheita vai além da moeda chamada real aqui nessa terra. E ele diz, tendo sempre em tudo, diga em tudo. Então vamos fazer como a nossa reverenda, ampla suficiência. Então não é apenas no seu armário que vai ter coisa, não é apenas no seu guarda-roupa, não é apenas na sua conta bancária, mas se você for generoso, você vai colher a graça de Deus e você em tudo vai ter ampla suficiência. Em tudo, em todas as áreas, você vai ter mais do que o necessário. Para quê? Vamos ler aí no versículo 9. Como está escrito, distribuiu entre os pobres e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então Deus ele vai aumentar. Quando você tiver assim ampla suficiência, entende? Que a gente até falou sobre isso aqui no culto da quinta. Quando você estiver assim, com sobrando em todas as áreas, não é só para o seu bel prazer, para você ficar deitado na rede, tomando água de coco, naquela vista maravilhosa e postando foto no Facebook apenas não. Quando você tiver ampla suficiência, aí Deus diz, eu vou te dar mais oportunidade para te semear? Sabia, amados, que uma pessoa que é rica, falando agora em termos financeiros, ela não está preocupada. Tem uma cota, ela participa, o IMIP liga, ela doa. Tem um projeto, ela bota o dinheiro. Existe um fluxo, existe uma generosidade, existe algo natural saindo. Ela não vai para ponta do papel, isso aqui, mas peraí. Estou falando de rico, rico mesmo. Estou falando de milionário. Estou falando de gente que tem, entende? Que se abana com nota de dólar. Ele não se preocupa com essas coisas. Aí Deus diz que nós podemos chegar nesse estágio. Porque Deus tem interesse, amados, na nossa prosperidade, não para a gente ficar se orgulhando, não. Mas para a gente poder investir naquilo que o ímpio não vai investir. Você acha que o ímpio, querido, vai investir no nosso projeto no presídio? Você não sabe quantas vezes eu e Marília, a gente tem que lidar com essa situação de pedir doação, Andresa, Zélia, que a gente leva ao ofício, vai pedir para presídio ou não. Merece estar ali. Quem é que tem a compaixão de fazer o que nós fazemos? E eu falo agora nós como igreja. É a igreja do Senhor Jesus Cristo mesmo. Que vai ofertar em projetos que o ímpio não quer ofertar. Porque não dá popularidade. Porque não abate no imposto de renda. O ímpio ele é generoso em algumas medidas. Mas essa é uma responsabilidade da igreja. Então por que Deus ele vai aumentar a nossa sementeira? Para que a gente possa ofertar mais. Entende? E a colheita já é algo certo. Aí ele diz no 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Diga assim, para toda generosidade. Deus está confirmando, olha, eu vou te enriquecer em tudo. Para quê?
para toda generosidade. Sabe por que muitas pessoas não estão desfrutando do sobrará? Porque enquanto o pastor está aqui, sobrará, você está pensando só no seu bel prazer. Você está pensando só, meu Deus, minhas contas pagas, eu poder comprar todas as roupas que eu quero no shopping, eu poder, sabe, ir para todos os restaurantes mais caros que tem aqui. E olha, o propósito de sobrar na sua vida não é esse não. Você pode ir para um restaurante caro, você pode comprar quantas roupas você quiser, mas Deus ele vai aumentar a tua oportunidade de semear. Então, quando o seu coração estiver alinhado com a sua mente, aí vai começar a sobrar. Quando a sua mente estiver concordando com a palavra, disciplinada a pensar o que a palavra pensa, aí é que vai sobrar. Quando você estiver praticando a generosidade, aí é que vai sobrar. Então, ao invés de ficar criticando, porque parece que só sobra na casa do pastor, comece a viver isso que nós estamos ensinando aqui. Comece a exercitar esses princípios. Comece a exercitar esses princípios. Porque ele diz, olha, eu vou aumentar a sua sementeira, você vai semear mais. Aí eu vou te enriquecer em tudo. Já não basta a ampla suficiência, eu ainda vou trazer para você riquezas, bens materiais. Já não basta toda a graça que eu vou deixar para você. Eu vou trazer muito mais para você. Você não vai ter só um não, você vai ter 2, 3, 4. Para quê? Para continuar atuando com generosidade. É assim que funciona. E uma vez eu estava no culto com o Mark Hanks, e ele ministrando sobre aquela passagem de 2 Crônicas 29, quando Davi vai levantar as ofertas para a construção do templo. E ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, é engraçado como todas as pessoas querem ser como Davi. E eu lembrei disso porque a gente cantava aqui na igreja uma música assim, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta-te. E olha assim, era uma unção tremenda. Muitos irmãos se derramavam na presença do Senhor, porque assim, como o rei Davi, a gente tem Davi uma referência mesmo de louvor e adoração, né? Foi o homem que escreveu a maioria dos salmos, que são músicas, né? Que foram tocadas e entoadas para Deus, né? E a gente tem aquela outra música bem animada também, né? Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Não tem essa música? Já ouviram? Né? E a gente tem Davi uma enorme referência. Mas ele disse, ninguém fez uma música. Eu oferto, eu oferto, eu oferto como Davi. Porque Davi tirou do seu próprio tesouro particular. Ele deu uma oferta maior do que a todos aqueles que estavam dando individualmente falando. Ele tirou do próprio tesouro dele particular e ele colocou ali. Aí todo mundo quer dançar na chuva como Davi dançava. Mas não tem motivo para dançar, Carol, porque está faltando tudo. Sim, mas tu ofertou como Davi antes de querer dançar como ele. Tem gente que não consegue levantar as mãos para adorar porque tem aquele peso das contas. Lembrando que, ai meu Deus, hoje é domingo, amanhã eu tenho que cumprir esse cheque, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí fica aquele louvor pesado, não consegue adorar. E por quê? Ofertou como Davi para conseguir adorar como Davi? Então existe uma parte que cabe a nós e nós não podemos nos omitir. Entende? E eu não estou aqui como da família pastoral para pedir dinheiro a você não, querido, porque Deus tem suprido essa obra, assim como tem suprido a nossa vida de muitas formas. Existem muitas avenidas de bênçãos para nós. Não é só o nosso salário, não é só os dízimos e ofertas dessa igreja, entende? Mas eu estou falando aqui como Paulo falou a Coríntios, existe uma parte que cabe a vocês. Amém. E eu podia até dispensar essa parte porque vocês já estão fazendo. Mas existe um nível maior, que se os muitos pobres, aqueles que estavam na sua... Olha, eu consigo imaginar o que seria uma profunda pobreza. Eles estavam na profunda pobreza deles, passando por muitas provas e tribulações. Olha, cara, muita prova, viu? Muita tribulação, muita pressão, certo? No meio de muita prova e tribulação, eles disseram, Paulo, por favor, deixa a gente dar alguma coisa. Deixa a gente ofertar alguma coisa. Olha, eu vou dar conforme as minhas posses. Eu só posso dar R$5. Mas eu vou esticar a minha fé para dar 50. E eles foram além das posses dele, porque Deus, ele dá semente ao que semeia. Você entende? Rafa, pode vir. E eu comecei a me lembrar, porque Daniel falou aqui domingo, né, de muitas situações que nós passamos no passado, que nós tínhamos privações, restrições, né, financeiras que nós tínhamos. E nós tínhamos algo bom, né? O nosso pai sempre foi um homem trabalhador, que providenciava o melhor para nós, mas com muitas limitações.
E eu lembro, amados, que eu era um pouco frustrada, porque todas as minhas amigas viajavam muito, e eu nunca viajava. E tinham passeios assim que eram tão baratos, tipo, vamos para Gravatá, R$35, mas a gente não tinha. Não era possível. E tinha coisas que eu nem trazia para os meus pais, porque eu já sabia, isso aqui eu não posso participar. Tem as coisas que eu posso participar e tem as coisas que eu não posso. Né? Eu lembro que até algumas coisas que eram obrigatórias, né? Tipo jogos internos, que era para nota, que tinha que pagar a camisa. Era com muito esforço, né, que a gente conseguia, né, cumprir com aquela responsabilidade. E sempre minha mãe dizia, nós vamos orar, nós vamos crer, vai chegar o tempo que isso vai acontecer, nós vamos avançar com essas coisas, né? Deus, Ele vai promover, Deus, Ele vai fazer. E eu lembro, amados, que quando eu fui para o Canadá, eu ganhei uma oferta de R$5.000. E eu paguei o curso que eu queria fazer lá. E fiquei com o dinheiro guardado. Depois eu tive que dar entrada de novo no visto, porque o visto foi negado. E parte daquele dinheiro foi para isso. E ficou um chorinho, né? Como Daniel diz. E o Senhor disse, oferte esse dinheiro. E eu disse, Senhor, como é que eu vou passar 2 meses no Canadá? Né? Eu tinha encerrado as minhas atividades de trabalho em março, porque em abril nós fomos para a África, em maio eu ia me preparar para em junho viajar. Então eu não ia ter rendimentos, né, naquele período. E eu disse, tá certo. Então eu fluí de acordo com a minha fé para ser generosa em uma situação. E eu ofertei, eu não lembro, amados, qual era o projeto, mas foi alguma coisa que foi apresentada aqui na igreja, não era da igreja, eu não lembro exatamente assim a missão qual era, enfim, era algum projeto que foi apresentado. E eu coloquei aquele dinheiro ali, né? Eu disse, pai, essa aqui era a minha provisão. Ele disse, você já usou o que precisava e sobrou a sua semente, né? Você já dizimou, mas tem a semente. Porque o dízimo, querido, não é a semente. Paulo não estava falando aqui com Coríntios sobre o dízimo, não. Ele estava falando sobre a oferta mesmo. Sobre ser generoso não dá. E eu lembro que depois eu ganhei uma oferta de R$600. Mas para quem tinha alguns mil, R$600 não parecia ser uma boa colheita, né? E quando a gente foi no dia para o aeroporto, eu troquei parte daquele dinheiro em dólar. E aí eu tinha $80 e R$400. Porque eu tinha expectativa de que o dólar ia baixar e eu ia deixar para trocar lá o restante do dinheiro. E eu lembro que meu pai, ele sempre guiado por Deus, né? Como Daniel falou, nós somos ensinados, né? Isso aqui que a gente está falando não é uma coisa apenas que a gente estudou, não é uma informação, mas é algo que nós vivemos, né? E pai fez, tá com dinheiro, filha? Eu disse, tô. Ele fez, tá com quanto? Eu fiz, eu tenho $80 e R$400. Ele disse, amém, vai nessa tua fé, né? Eu disse, meu Deus do céu, não acredito. Para passar 2 meses no Canadá, num lugar que o dólar estava 3,60 e pouco. E eu disse amém. E eu fui nessa fé, porque eu tinha fé para isso. E ele sabia que eu tinha fé para isso, por isso que ele falou isso. E amados, eu fui. E eu passei uma semana inteira, e aquele dinheiro que eu tinha foi suficiente para uma semana. E quando foi na sexta-feira que ia virar outra semana, eu disse, meu Deus, eu estou hospedada na casa desses pastores. Eu não vou pedir nada a eles, não. Também não vou ligar para o Brasil, não. Você vai fazer alguma coisa. E aí quando foi na sexta-feira, amados, de noite, eu recebi um e-mail de uma empresa que eu tinha feito um serviço para elas em março. Isso era junho. E o cara dizia assim, Carol, eu estou tentando falar com você no telefone, não estou conseguindo. Eu preciso que você me emita uma nota fiscal no valor de R$9.000, porque a gente vai te dar uma gratificação pelo trabalho que você realizou para a gente em março. Pelo trabalho que você realizou para a gente em março. Amados, isso foi Deus. Isso foi Deus, não tem outra explicação. Em junho eu recebi uma gratificação de um negócio que aconteceu em março. E o dono da empresa se preocupar em falar comigo. Eu não respondi telefonema, ela que se vira não está atendendo. Ele não sabia que eu tinha viajado. E ele mandar um e-mail. Isso é Deus, amados. Porque você é generoso. Porque você opera em fé. Deus não queria que eu viajasse só com 1.000 e pouco, não. Ele queria que eu fosse além disso. E olha, não é só em dinheiro. Deus, ele tem outras formas de te abençoar. Eu lembro que essa viagem foi tão milagrosa que a gente comprou uma passagem promocional para ir de Toronto para Vancouver, porque eu queria também visitar os outros pastores lá. E aconteceu uma situação que parecia um prejuízo, né? Eu perdi o voo, o horário de despassar a bagagem, não sabia o horário certo, porque tudo é diferente. Foi a minha primeira viagem internacional sozinha, eu não sabia como fazer tudo. E aí o que aconteceu, amados, que eu voei de primeira classe, pagando uma passagem econômica.
Então não é só através do dinheiro. Deus tem favores para você. Deus tem favores. Mas como vale a pena, né, a gente ter crédito nos céus? Porque na hora que a gente precisa se manifesta. Na hora que a gente quer realmente acontece. Entende? E Deus manifestou milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. Entende? E é assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. E o Senhor me pergunta onde? Carol, de tudo que você tem vivido. Porque certa vez eu questionei ao Senhor. Senhor, eu queria tanto ter mais bens. Eu queria ter alguma coisa no meu nome. Eu vou fazer 30 anos. Eu não tenho, por exemplo, um apartamento no meu nome, né? Eu não tenho nada nesse sentido, né? E eu comecei a calcular, se desde que comecei a trabalhar eu tivesse juntado aquele dinheiro e aquilo outro. Mas eu lembro de uma época que eu não trabalhava, eu só estudava, e eu tinha no meu coração de ofertar nesse projeto do Nepal, que eu falei aqui, uma das ministrações, né? E meu pai me dava o dinheiro da passagem, dinheiro do almoço, do dia, e algumas vezes eu me privava de ter uma refeição melhor para poder juntar aquele dinheiro todos os dias, no final da semana ter uma boa quantia, juntar com da outra semana, da outra, e eu ter algo para dar no mês. Eu lembro que tinha vezes que eu saía ali do Parque Amorim até o 13 de maio andando para pegar um ônibus de passagem menor, para poder a sobra juntar, para poder ofertar, entende? Então você tem uma caminhada fazendo esse tipo de coisa, sendo generoso, abrindo mão do seu, de determinados confortos, de coisas que são lícitas, que você poderia ter, mas você não tem naquele momento e recebe de Deus de uma outra forma, infinitamente melhor, entende? E Deus me lembrou disso, porque quando a gente foi embora dessa viagem, a gente ia de carro com essa família, e eu disse, não, pelo menos a gasolina eu vou colocar, porque gasolina nos Estados Unidos também é muito barato, né? Então eu tava procurando assim, as oportunidades baratas, né, para fazer alguma coisa. E eu disse, pelo menos a gasolina eu vou colocar. Não precisa não. Não, a gente vai botar essa gasolina aqui, você não precisa entrar nessa cota, né? E aí, na primeira vez que eu fui, que eu tinha encontrado com as irmãs, umas amigas lá do nosso ministério, e a gente tinha combinado já que ia dividir o aluguel do carro, que ia dividir também a gasolina por aquela semana que a gente ia passar ali. E quando eu disse, olha, qual é o valor, né, que ficou exatamente, né? Foi o mesmo valor que a gente combinou, que vai ser para cada pessoa. Ela disse, não, a gente decidiu que você não vai participar dessa cota, que você aqui é café com leite, né? Que você não vai entrar nesse esquema agora. Eu tenho certeza que você já abriu mão de muitas coisas para hoje o Senhor nos guiar a fazer isso. Porque estava tudo combinado de ser de uma forma, mas o combinado mudou. O que é isso? É a abundante graça de Deus fluindo. Entende? E aí, quando eu comecei a questionar a Deus essa questão, eu falei, Senhor, mas eu não tenho isso, eu não tenho um apartamento no meu nome, e eu poderia ter juntado dinheiro já e ter feito aquilo outro. E o Senhor começou a me lembrar de momentos que eu abençoei projetos e oferta, de dinheiro, até que eu comecei a juntar, mas sempre quando você está juntando, aí você tem que, Senhor, vai, fala lá, entrega aquilo ali, bota lá. E o Senhor me disse, Carol, mas tem faltado alguma coisa? Eu disse, não, Senhor, não tem faltado nada. E eu me lembrei dessa canção, quando Jesus fala com os discípulos, se porventura tem faltado alguma coisa. Às vezes nos preocupamos tanto em reter, mas isso que a gente retém não tem acrescentado. E o Senhor está te perguntando hoje, tem faltado para você se recusar a dar? Tem faltado? Talvez não esteja no nível que você gostaria, mas eu sei, amados, que faltado não tem. Que faltado não tem. Talvez chegue no segundo tempo, sabe, nos 45 do segundo tempo, né? E tem um ministro que diz que Deus, ele não se atrasa, mas ele é especialista em chegar no final do segundo tempo, né? Naquele tempinho assim, aí ele chega, mas não tem faltado. Feche seus olhos e comece aí a passar pelo seu armário, pelo seu guarda-roupa. Talvez não tenha aquela roupa que você gostaria, mas não tem faltado. Fecha aí, eu quero que você traga isso à sua memória agora. Nada disseram eles, nada disseram eles, porventura lhes faltou alguma coisa. Porventura lhes faltou alguma coisa. Nada disseram eles, nada
disseram eles, nada, disseram eles, nada, disseram eles. Você pode dizer isso? Nada, disseram eles, nada, disseram eles. Porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa, nada, disseram eles, nada, disseram eles. Eu tenho algumas palavras de conhecimento no meu coração. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não tenho essa direção. Mas eu vou liberar aqui. Eu quero que você se localize, porque se for você precisa fazer esse pequeno ajuste. Tem algumas pessoas aqui que precisam de reclamar, precisam parar de reclamar. E é a sua reclamação de porque não chegou ainda, não está como você gostaria. Isso está impedindo o fluxo do sobrará na sua vida. Tem outras pessoas que estão como a igreja de Coríntio, no nível bom, e já estão ofertando bem, e já estão pegando junto. Mas Deus está dizendo hoje que você tem fé e revelação em palavra suficiente para subir para um nível maior. Tem outras pessoas que estão só botando o dinheiro, e você está achando que Deus é mercenário para barganhar com Ele. Senhor, eu ofertei e você não viu. Mas será que Deus pode achar em você o que Paulo achou na Macedônia, dizendo, além de dar as ofertas, eles se deram ao Senhor e se conectaram comigo? Deus quer você conectado com a sua liderança, de fato e de verdade. Deus quer você pegando junto, além de botar o dinheiro no lugar e virar as costas e sair. Então eu quero que você feche seus olhos. E se for você, alguma dessas pessoas, hoje é tempo de arrepender-se. E aí você vai ver como vai ser instantâneo o fluxo do sobrará na sua vida. Feche seus olhos. Porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa, nada, disseram eles, nada, disseram eles. Porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa, nada, disseram eles, nada, disseram eles. Vamos repetir, nada, nada, disseram eles. Deixa a tua alma convicta disso, diz, nada me faltou, nada, disseram eles. É assim que você tira a falta da sua mente, diga pra ela, nada, disseram eles, nada tem nos faltado, nada, 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 disseram eles, Ele tem te acrescentado, nada, disseram eles, declare nada, nada.
vez, vamos mais uma vez. Porventura lhes faltou alguma coisa. Porventura lhes faltou alguma coisa. Nada tem nos faltado, não. Nada. Disseram eles, porventura lhes faltou alguma coisa. Porventura lhes faltou alguma coisa. Nada. Disseram eles. Nada. Disseram eles. Pense sobre todas as vezes que Deus te abençoou. Porventura lhes faltou alguma coisa. Porventura. Lembre-se de cada vez que você teve casas, amigos, famílias, em lugares que Deus te levou. Nada faltou. Disseram eles. Nada, nada, nada. Disseram eles. Lembre-se de cada vez que Deus protegeu sua família. Nada nos faltou. Não nos faltou proteção. Não nos faltou guarida. Não nos faltou o que nós precisávamos para cada tempo, para cada situação. Deus levantou anjos para cuidar de nós, para trazer para nós aquilo que nós precisávamos. Nada tem nos faltado. Para aqueles que confiam e esperam no Senhor, há a certeza, há a garantia de que se formos generosos, Ele abundará sobre nós com toda a sua graça, com todo o seu favor. Existem inúmeras avenidas de bênçãos para nós, que não é apenas o seu salário, que não é apenas aquilo que você recebe pelo seu trabalho, mas são inúmeras possibilidades, são inúmeros caminhos de favores, são inúmeras disponibilidades de pessoas para nos ajudar, para nos dar descontos, para reter, para tirar, para nos dar, para nos abençoar. São inúmeras pessoas que estão sendo preparadas, anjos que estão transportando a riqueza que pertence para nós, a riqueza que pertence a essa igreja. Seja generoso, seja generosa, seja generoso, seja generosa, seja generoso, seja generosa, porque nada, 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 nada tem lhe faltado, nada, nada, nada tem lhe faltado. Deus, Ele tem lhe dado ar, Deus tem lhe dado respiração, Deus tem lhe dado a condição de viver. Nada tem lhe faltado, nada tem nos faltado, nada tem nos faltado, nada tem nos faltado. Declare isso: nada tem me